Bom, comentando sobre os 60 anos da Rede Globo de televisão, né? Mais conhecida aí por alguns críticos, inclusive Joe, como Globo Lixo, a Rede Globo Lixo, a rede esgoto de televisão. E é até irônico eu falar dessa maneira da Globo, porque eu tenho um canal no YouTube, né? O canal Valor 3, que é dedicado também a muitos vídeos da Globo, né? Aí como é que pode, né? Como é que pode? O cara posta coisa da Globo e ao mesmo tempo falar mal. Pois é, cara, porque você não precisa concordar 100% com as coisas, né? É uma coisa que eu sempre falo muito, e eu sou um cara justo. Eu tento ser, né, um cara justo. 60 anos de Rede Globo, são 60 anos realmente de muita história, realmente, né? É um fato inédito, uma emissora tá tanto tempo no ar aí como a Globo. Infelizmente, a gente teve emissoras tão boas, ou até muito melhores, como a Globo no quesito de programação, pelo menos em alguns momentos, e não conseguiram nem se manter, né, funcionando, como por exemplo a Manchete, a Rede Manchete e outras aí, né. Teve a Record há um tempo atrás, aí, na época lá daquela novela Desmandamentos, que batia a Globo direto, mas são fenômenos isolados, né, digamos assim. Tanto que hoje a Record mal consegue ficar em segundo e terceiro lugar, tá ali batendo pau a pau com a SBT da vida, né? Então a Band é uma emissora bem dizer morta, só tem o futebol mesmo, futebol, Fórmula 1 e esportes, né? Sempre foi a tradição da Band, a Band nunca foi. Agora que ela tá exibindo novela aí, nem ela que produz novela, né? É novela de terceiros, né? A Beleza Fatal, que é uma novela que foi gravada pelo Max, aquele streaming, né? Concorrente do Netflix, e agora, pelo que eu vi as chamadas, vai passar o remake de Café com Aroma de Mulher. E para quem não se lembra, Café com Aroma de Mulher é uma novela que já foi exibida pelo SBT, uma novela que não é mexicana, é uma novela colombiana e que tinha um brasileiro naturalizado mexicano, o Guy Ecker, que era protagonista, né? A música era muito bonita, até eu gostava e tal. Gabriela, Café com Aroma de Mulher, acho que não sei se é Gabriela o nome da personagem, mas não me lembro. Não, Gaivota que voa longe, voa pro alto. Né? Era uma música assim bem sertaneja. Naquela época boa lá, né? Que passava as Marimar, Maria do Bairro, A Mentira, caraca, né? Eu Sigo Te Amando. Lá no começo dos anos 2000, o pessoal das antigas se lembra. As novelas, era novela mexicana boa, né? Nessa época do SBT. Enfim, então a Band vai passar o remake, que tem o protagonista aí, um cara até, pelo que eu vi na notícia esses dias, até me admirei. O cara tá preso, foi preso lá nos Estados Unidos, William Levy, que é, cara, ele é um cara bonitão e tal, né? Galã de novela mexicana, então o William Levy, ele era famoso por fazer muita novela com aquela mulher que foi rebelde da RBD, a Maite Perrone, isso. Então, no caso da Band, vai exibir então essa novela, que eu acho que vai ser no lugar da Beleza Fatal, né? Que é uma novela brasileira, feita pela Max. Mas é uma emissora, né, que basicamente a tradição dela são os esportes, né? E não tem competência para chegar, acho que nem em segundo, terceiro lugar. Fica penando ali, né? Rede TV é uma emissora que até é vergonhoso tu dizer que a Rede TV é meio que uma sucessora da Manchete, porque hoje em dia a audiência da Rede TV fica ali em quarto, quinto lugar. Uma emissora que só tem programa lá da Sônia Abrão, aquela coveira da Sônia Abrão, e o programa da Luciana Gimenez de noite, né? O Super Pobre, o Super Pobre, aquela Luciana Gimenez, né? Não preciso nem dizer que a mulher ficou famosa por ter namorado o Mick Jagger, ter feito um filho do Mick Jagger, né? E anos depois casou, inclusive, com um dos donos da Rede TV, né? Marcelo de Carvalho. Não, imagina. É muito amor, né? É muito amor, ó. Muitíssimo amor. Mas o foco desse vídeo é falar da Globo, da Rede Globo. E, cara, a Globo, uma coisa é certa. A gente tem que reconhecer a questão de competência de programação, pelo menos na época. A Globo, ela, no quesito novelas, ela é imbatível. Você gostando ou não. Eu não tô falando das novelas de hoje, tá? Que as novelas de hoje, raramente uma ou outra ele consegue dar uma audiência relevante, quesito de público, assim, de aceitação. Vou dar porque as pessoas assistem. Sim, tem muita gente, pessoa de idade, que assiste novela até hoje. A minha mãe, por exemplo, reclama das novelas, mas assiste, porque é pessoa de mais idade. Agora, a gurizada mais nova, ou pessoas na minha faixa etária, que é na casa dos 30, 40 anos de idade, eu tô com quase 40, ano que vem eu faço 40, a gente já passou dessa fase.
das novelas e tal. As novelas hoje em dia, especialmente as novelas da Globo, são novelas automaticamente sem conteúdo, sem... Como é que é? Os atores são muito fracos. A Globo demitiu boa parte dos atores bons. Os poucos que ficaram, tipo Tony Ramos da vida, são ali, são como é que é? Um grão de areia fora do deserto, entendeu? Esse pessoal mais novo aí não chega aos pés. Acho que muitos deles nem fazem teatro, eu acho. Ou se for, que nem tô vendo aí uma polêmica aí da tal da Bella Campos com o Cauã Raymond. E o cara tem razão, até muita gente tá detonando o cara. Porque o cara é machista, não tem nada a ver, o cara tem experiência. E olha que eu não sou muito fã dessas coisas, desses caras da Globo, né? As novelas da Globo eu não gosto mais, eu gosto das antigas. Eu não sou hipócrita. Mas o Cauã Raymond tem razão o cara reclamar. O cara já tem um estofo, tem um gabarito, o cara já tem um currículo. E aí o cara pega uma guria novata, que nem essa tal de Bella Campos aí, que fez uma outra novelinha ali e já botaram ela no horário nobre, a guria altamente inexperiente, pegou um papel aí de relevância, pelo menos nessa novela, né, que é o remake da Vale Tudo, que é a Maria de Fátima, que eu me lembro que a personagem na primeira vez foi interpretada pela Glória Pires, e tinha aquela cena dela que ela rejeitava, odiava a mãe, renegava a mãe, que a mãe era pobre e ela era rica e tal, tinha vergonha. Depois a mãe dela dá a volta por cima, fica rica também, e aí dá o troco para a própria filha, uma coisa assim. Aí ela tenta dar um golpe do baú lá, se juntando com um cara lá que eu acho que é o filho, o neto da Odete Roitman, e depois ela vem uma das suspeitas de ter matado a Odete Roitman. Cara, eu não me lembro porque eu acho que eu devo ter assistido um outro capítulo da primeira versão da Vale Tudo, não vale a pena ver de novo, da vida. Não vale a pena ver de novo, porque a primeira vez eu não assisti porque eu tinha 2 aninhos de idade, eu era um bebezinho. Então, eu nasci em 86, a novela foi gravada em 88, 1988. Enfim, então eu me lembro mal trechos que eu vi no YouTube, né, vendo algum outro capítulo aí pela internet, enfim, né. Quando eu tinha um Globoplay eu assisti um outro capítulo, mas não assisti muito não, queria até ter assistido mais. Eu começava a assistir Meu Bem, Meu Mal, que é uma novela que eu me lembro de ter assistido um pouquinho na época, não foi muito, repito, por causa da idade, mas depois eu vi pelo Globoplay. Tava começando a assistir pelo Globoplay, mas aí eu tive que cancelar o Globoplay por questão de orçamento aqui, por questão das despesas aqui que acabou virando supérfluo. Mas hoje tem esses streaming da vida, tem uns sites aí, né, alternativos, digamos assim, que dá para assistir. E é isso que eu tô fazendo hoje em dia com algumas novelas aí, especialmente as antigas. E cara, como eu falei, a Globo é até antagônico tu falar assim, né, dessa maneira. Como é que pode uma emissora que tem a capacidade que tem, não só de dramaturgia, que consegue fazer novela, cenário. Eu tava vendo uns trechos, essa novela das 6 aí, que é uma novela fraquíssima, ruim, mas em termos de cenário, olha, é incrível. Os caras reproduzem com perfeição o cenário da época, lá dos anos 50, 60, aquela coisa do bondinho, o pessoal lá escutando aquelas músicas lá as músicas, cara, me lembra um pouco de Volta pro Futuro, né? O pessoal que assistiu de Volta pro Futuro 1, o primeiro filme, né, do Marty, lá quando ele vai lá pro passado, lá na época dos pais dele lá, que ele interfere os pais dele se reencontrar, quer dizer, tem que fazer os pais dele se encontrarem lá no baile e tal, se gostarem. Ele toca o Johnny B. Good, do Chuck Berry, e aí depois o cara lá que é sobrinho, o neto do Chuck Berry lá, fica impressionado e liga pro próprio Chuck Berry mostrando a música do Johnny B. Good. Eu não tem como, né, cara, fazer essa correlação, é impressionante, né? E é uma coisa da época mesmo, os caras usando tupetão, aquela coisa, né, o Tutti Frutti, enfim, todo aquele balacobaco, sei lá, as lambretas, essa época aí, cara, que se eu pudesse ter uma máquina do tempo e voltar no tempo e ver essa época, eu acharia muito legal. Muito legal. E, então, nesse quesito, a Globo realmente tem um mérito. Eles conseguem reproduzir cenários com fidelização de detalhes e tal, a caracterização e tal, a questão do futebol também, a transmissão e tudo mais. Mas o que ferra a Globo, cara, hoje em dia, a programação de hoje em dia, é a questão da lacração. É a questão de você querer agradar as minorias. Eu não tô nem falando na questão de personagens negros, porque eu acho que isso é uma coisa que já deve ter feito há muito tempo. Tem que ter sim personagens ali, atores e atrizes negros e negras. O pessoal não gosta, é preto. Não, é negro. Eu chamo de negro, vou chamar de negro a vida toda, né? Então tem que colocar ator e atriz, porque não é cor de pele que define a tua competência. É talento, é competência, no caso. Não é a cor de pele. A cor de pele é só um detalhe. E o país, o Brasil, é um país
interracial, um país miscigenado. Então não tem cabimento você ter um preconceito, por exemplo, de cor ali, você ficar incomodado que um fulano ciclano ali é negro, tá fazendo um personagem principal. Tem que fazer, porque a gente foi colonizado por esse povo. Os negros escravos, quando vieram para o Brasil, ajudaram a reproduzir aqui, a colonizar aqui o povo daqui, entendeu? Então nada mais justo do que ter essa representatividade. Qualquer lugar que você vai ter. Eu já trabalhei em empresa que tive chefe negro. Então, essa questão de cor de pele para mim é totalmente irrelevante até, e realmente até é racismo, é preconceito, é crime. Agora, o que ferra a Globo, cara, que eu acho principalmente na questão a questão de hoje, é a lacração. Essa coisa de botar o LGBT, os gays, ficar dando espaço toda hora pra eles, colocar, tipo lá, a Renascer, tiraram lá a personagem que era hermafrodita, intersexo. Não, eu vou chamar hermafrodita e foda-se, que é a pessoa que nasce com 2 sexos. Tirou a personagem hermafrodita e botou uma trans. Pô, fizesse uma outra personagem e botasse a atriz trans. Não, tiraram. Aí botaram lá depois a criança lá que veio ao mundo lá, que é a guria lá que tava grávida, a tal da Teca, a criança que nasceu, pronto, é intersexo. Tirou completamente o protagonismo até da própria história, enfim, essa questão do tabu, enfim, essa coisa do hermafroditismo. E, enfim, então o que ferra a cara a Globo é essa lacração, é essa coisa toda hora ficar falando pauta, essa coisa de combater o machismo, homofobia, e blá, 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 todo esse discurso, toda essa militância, entendeu? O esdrúxula. A novela não é pra isso, cara. A novela é entretenimento. Pode ter um momento ou outro ali, alguma situação ali que seja de discussão, de clamor social, mas a essência como é que eu vou dizer? É a ficção em si, entendeu? Não tentar misturar o real com ficção. Não fazer ficcional demais, coisa que só seria na ficção, e nem botar real demais, tem que ter um meio termo para isso, né? Como eu falei, a Globo tirou um monte de gente com competência. O Galvão Bueno, o próprio Boninho, esses caras aí da velha guarda, botaram os caras para fora, independentemente, claro, Galvão Bueno também já tá um velho cansado, devia ter se aposentado de vez, já tá velho, rico, pô de rico, mas é ganancioso, quer cada vez mais, enfim, essa coisa do ego, né, do cara que tá sempre aparecendo na televisão, quer sempre ser reconhecido na rua, enfim. Mas o que eu ia falar, outro ponto, uma emissora que, infelizmente, não dá valor para esses caras, que querendo ou não, eles têm competência, eles têm bala na agulha, eles têm estofo, e eles têm competência e ajudaram também a Globo ter o protagonismo que ela tem hoje, essa coisa da liderança, querendo ou não, e é uma emissora que sempre vai ser líder, gostando ou não, mas é uma emissora que, para quem não se lembra, nunca assistiu, e eu recomendo, vou deixar inclusive até no link aqui na descrição desse vídeo, um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, Beyond Citizen Kane, Muito Além do Cidadão Kane, tá até a foto aqui, ó, vou botar aqui do lado, aqui, não sei se é aqui ou aqui, enfim, vai estar do lado da capinha aqui, ó. Esse documentário foi gravado em 1992, há mais de 30 anos, e foi feito por uma TV britânica. Foi censurado durante décadas aqui no Brasil. E a única cópia que se tem disponível, a única versão que se tem disponível, foi por conta de fitas piratas que o pessoal pirateava na época. Porque esse documentário foi proibido de ser exibido no Brasil. Por quê? Porque ele mostra exatamente como é a origem da Globo. Como é que a Globo foi formatada para ser hoje. Ter esse império que é hoje, essa coisa do controle, da manipulação, inclusive com dinheiro estrangeiro, que era até proibido, capital estrangeiro do grupo Time Life, que era proibido na época, acho que até hoje é. Essa coisa da Globo, todo mundo sabe, a Globo apoiou a ditadura militar. A Globo apoiou a ditadura militar. A Globo, ela mentia, fazia reportagens chapa brancas a favor desses governos militares, dos generais lá, para conseguir as concessões. Mentia lá, manipulava as informações, manipulou o debate, como foi naquela vez o debate do Collor e do Lula. Se não fosse a manipulação do debate da Globo, o Lula aquela vez teria ganhado, né? Mas a Globo mexeu os pauzinhos lá e fez o Collor ganhar, e depois deu a desgraça que deu na época, né? Pessoal das antigas se lembra lá, Movimento Cara Pintada, eu me lembro, eu era guri, mas eu me lembro, Movimento Cara Pintada, inflação nas alturas, confiscar poupança, enfim. A Manchete tinha feito até uma minissérie chamada Marajá. Essa minissérie foi proibida de ser exibida, e a Manchete até perdeu as fitas
perdeu entre aspas, né? Porque agora diz que acharam, enfim, com o negócio que foi leiloado o acervo dela, enfim. E essa minissérie contava exatamente esse período do governo do Brasil, na época com o Collor, da ascensão à queda do Collor, né? Com o impeachment lá, com os caras pintados, enfim. E a Globo tá por trás de tudo isso, a Globo lixo tá por trás de tudo isso, essa manipulação. E esse documentário, Muito Além do Cidadão Kane, mostra a outra face da Globo. A outra face. Inclusive no final do documentário tem uma cena muito marcante, que é um monte de barata que se junta ali e forma um monte de barata em cima do logotipo da Globo, aquele olho da Globo, e forma a cara de quem? Do doutor Roberto Marinho, que é o fundador e dono durante muitos anos, fundador da Rede Globo, o doutor Roberto Marinho, e mostra ele piscando com aquele plim-plim dos olhos. Esse documentário na época foi exibido pela Record, enfim, anos depois também pela própria Record, e hoje, graças a Deus, graças à internet, YouTube, não sei como é que ainda tá online, mas se derrubarem, com certeza põe de novo, eu até colocaria no meu canal, foda-se. Tá lá o documentário Muito Além do Cidadão Kane, que mostra Roberto Marinho como Cidadão Kane. Chico Buarque, no documentário, ele fala, tanto que ele foi castigado pela Globo, ficou durante anos no limbo, na geladeira da Globo, durante anos, até ser perdoado pela Globo. Então Chico Buarque, Leonel Brizola, personalidades políticas e do meio artístico da época, fala exatamente que é a Globo. O Chico Buarque dizia que o Roberto Marinho era pior Cidadão Kane. O Brizola dizia que o Roberto Marinho, se te quisesse, te mandava pra Sibéria, a Sibéria do esquecimento. E a Globo era assim, cara, até hoje a Globo é. Hoje não, graças a Deus, com internet, com redes sociais, hoje em dia a Globo não tem mais esse poder. Mas naquela época a Globo tinha o poder de colocar o cara na ascensão e colocar o cara na sarjeta, no esgoto, no esquecimento completo, no ostracismo completo. Tanto que para um artista naquela época era impensável, no momento que ele fosse contratado pela Globo, é impensável para ele sair pela Globo. Hoje em dia, qual artista não quer sair da Globo, implora para sair da Globo e ir para outras emissoras? Quando os caras não têm contrato renovado, para eles até um livramento, é uma alforria, né? Então, até entendo, é até compreensível. Hoje uma emissora é totalmente lacradora, uma emissora que fomenta essa agenda 2030 da ONU. Procurem na internet aí, a Agenda 2030 da ONU, essa agenda desgraçada, essa agenda que vai ser, como dizem os evangélicos, vai ser propagada pelo anticristo, vai ser implementada pelo anticristo, como dizem os evangélicos. A Agenda 2030, e a Globo tem isso, inclusive lá no estatuto dela, lá nos planos, lá nos documentos dela lá, como é que é, nos portfólios lá, como é que é, nos estatutos deles lá, eles têm isso aí, entendeu? Mas não é, de todo modo, assim, para se espantar pelo passado da própria Globo, né? Por tudo que a Globo se tornou durante anos. Uma emissora manipuladora, controladora da informação, controladora da audiência, né? Que para mim sim, ajudou sim a quebrar outras emissoras, como foi a Manchete. Claro, a Manchete teve a própria incompetência, a própria má administração, enfim, gastar quando não podia gastar. Os caras estavam ali com um monte de dívida, inventaram de exibir Copa do Mundo, inventaram de exibir Carnaval, que não podia, fizeram aquela novela Brida, que foi um desastre, né? Fizeram na primeira vez lá aquela Amazônia também, que não foi boa. Tentaram, como é que é, reproduzir o sucesso da Pantanal e fracassaram, como foi a Amazônia. Enfim, mas tem um dedo da Globo. Tem um dedinho da Globo, do seu Roberto Marinho, sim. E Roberto Marinho, todos sabem, como eu falei uma vez, eu torno a repetir. No próprio documentário Muito Além do Cidadão Kane mostra uma cena lá, emblemática, do doutor Roberto Marinho ganhando medalha dos militares. Enquanto isso, naquele mesmo período, um Vladimir Herzog era torturado e assassinado nos porões do DOPS, ou do DOI-CODE, lá na ditadura. Enquanto um doutor Roberto Marinho ganhava medalha com decoração lá do general, do Castelo Branco, Costa e Silva, João Figueiredo, esses caras aí, esses ditadores, um Vladimir Herzog era morto nos porões da ditadura e foi maquiado a cena para dizer que ele se suicidou, e não era, ele foi assassinado nos porões da ditadura. E até é curioso, né, que esse filme do Ainda Estou Aqui, que mostra lá o negócio do cara lá que foi sequestrado e foi morto pelos ditadores, né, na época,
Esse filme foi feito pela Globo, né? Então olha como é que é irônico, né? Como é que pode, a Globo fez um filme que ganhou o Oscar, primeiro Oscar no Brasil, mas a mesma Globo que ajudou a ditadura militar, ajudou. E no próprio documentário mostra, inclusive tem um velho lá, um velho que ele era um dos generais lá, um general não, ele não era presidente, mas ele era um dos ministros lá da ditadura, e ele fala exatamente que o doutor Roberto Marinho nos ajudou muito, palavras dele, procure lá no documentário. Então, repito, o link desse documentário, Muito Além Cidadão Kane, vai estar na descrição desse vídeo. Vai lá, clica nesse link, assiste o documentário que é revelador. E aí você faz uma analogia que parece que nada mudou, né? 30 e poucos anos depois, nada mudou. O Brasil parece que continua mesmo, até pior. Como é que pode, né? Em termos políticos, em termos culturais, em termos sociais, é impressionante, cara. Um documentário antigo pra caramba. A imagem é bem velha, porque foi gravado de fita VHS, pirateada da época. Não sei como é que os caras conseguiam. Que dizem que era fita das universidades, que os caras lá de Grêmio Estudantil, eles compartilhavam entre si. Cara, na época não existia nem internet, cara. Por isso que é louvável, não interessa a qualidade. E conseguiram remasterizar mais ou menos ali. E é o que tem, entendeu? Melhor isso do que nada. E lembrando que é um documentário até hoje boicotado e censurado pela Globo. E a Globo dá a desculpa de que tem direito autoral, que eles usaram imagens das gravações que eles não autorizaram, né? Tem gravações de novelas da época que passava lá, como é que é, Meu Bem, Meu Mal, que eu estava assistindo e tal, Dom do Mundo, enfim, outros programas da época, enfim, mas vale a pena. Tem até uns comerciaizinhos, né? Dá uma certa nostalgia, que tem uns comerciais lá do Biotônico Fontoura, os comerciais lá do Ayrton Senna com o boné daquele Banco Nacional que existia, enfim. Então, além de ter essa contribuição do saudosismo, né, de manter viva a memória da televisão brasileira, tem o lado também da crítica ali, de expor ali as entranhas e de mostrar a face oculta que a Globo não quer mostrar. A Globo até hoje quer esquecer. E eles acham que só pedindo desculpa e disseram que se arrepender de ter apoiado o golpe militar, pronto, isso já é suficiente. Não é. Eles vão carregar essa cruz a vida toda. Essa que é a verdade. E aí, como eu falei, alguns talvez me falem aqui, Valdoir, mas como é que fica, Valdoir? Tu tem um canal no YouTube que posta, eu ainda continuo postando de vez em quando, raramente, mas eu continuo postando vídeos deles e tal, vídeo antigo, e eu tenho essa crítica social. Porque justamente, cara, eu tenho isenção, eu tenho moral. E uma coisa que eu digo pra vocês é, vocês não precisam idolatrar as coisas, vocês não precisam endeusar as coisas. Vocês podem consumir, mas com responsabilidade, tentando ser justo naquilo que tem que ser. A programação antiga da Globo, realmente ela teve competência. Ela teve competência. As novelas, então, nem se fala. Tem uma questão cultural no Brasil, uma questão de história. A televisão brasileira não é nada sem a Globo, isso é fato. Só que a mesma Globo que tem essa contribuição totalmente relevante, totalmente importante, com qualidade nas novelas, na história e tudo mais, é a mesma Globo que tem esse passado sombrio. E até hoje tem essa coisa de lacração, enfim, essa coisa de querer manipular, implementar a realidade deles como se fosse a realidade da população em geral, quando não é. E não adianta empurrar a goela abaixo as coisas que o pessoal não aceita mais. Hoje em dia o povo não aceita mais e o resultado tá aí. Cada vez mais a emissora tá flopando em audiência. Eu vi uma notícia aí, cara, eu fiquei até... Não fiquei surpreso, mas até assim, cara, eu fiquei até assim impressionado. Que é o quê? Novela das 7, que agora começou, essa novela nova, tá dando mais audiência que a novela das 9. Os caras estão fazendo toda a paparicação, toda a divulgação, enfim, essa Vale Tudo, esse remake da Odete Roitman, não sei o que, bababu. E uma novela das 7 tá dando mais audiência que a própria novela das 9, com toda essa divulgação em massa. Então é justamente isso, cara. E detalhe, a novela da 7 tem uma personagem negra, que essa guria até me lembra naquela novela Rancho Fundo. Hoje em dia, cara, eu não vou dizer, eu raramente assisto uma novela ou outra atual da Globo, raramente. Pra mim tem que ser uma novela assim, muito assim, tem que ter algo legal. É aquela Rancho Fundo, eu tava assistindo, era legal. Eu assistia gravado e tal, pela internet, é legal. Que é a novela de Nordeste, a cultura local, tem uma coisa lúdica e tal, isso é bacana. Tinha até uma trans na novela, cara, olha, cara, isso que eu acho bacana. Você coloca uma atriz trans ali, uma atriz transexual, mas você não precisa dar o foco dizendo que ela é trans. Ela tem que fazer uma personagem trans. Não, uma personagem como qualquer outra.
eu fui ver ali uma meio estranha a personagem ali, né? A atriz estava interpretando, mas ela, pra mim, uma mulher como qualquer outra, nordestina e tal. Fui ver uma transexual. Cara, isso que é bacana, não precisa escrachar. Não, ela é trans. Tem que colocar ali a personagem trans, com toda a luta, com toda a lacração ali, com tudo. Todo esse ativismo barato. Não, muito pelo contrário. Coloca a atriz trans ali, fala uma personagem como é que é cis, personagem comum. Isso que é bacana, porque não é porque é trans que vai ser melhor nem pior que ninguém. Muito pelo contrário, entendeu? Então, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, já tá bom, né? Quase meia hora. Essa dualidade que eu vejo nesses 60 anos da Globo, né? Uma emissora que tenta manter essas qualidades. Eu não quero a Globo falida, eu não quero que acabe a Globo, muito pelo contrário, até porque tem pai de família lá, tem pessoas de bem lá que trabalham lá. Se os artistas, muitos são lacradores, são vagabundos que vivem de lei o anê da vida, tem pessoas, trabalhadores, pai de família que trabalham lá, cameraman, o camarada que é caboman, o outro lá enfim, aquela lá do camarim, maquiadora, o maquiador, cabeleireira, enfim, figurinista, pessoa que faz a figuração, faz a maquiagem, né, cenografia, os camaradas lá que trabalham lá fazendo as cidades cenográficas. Então esses caras serão prejudicados se uma emissora dessa acabasse. A Globo nunca vai acabar, essa é a verdade. Independentemente de governo que for, né, uma emissora que nunca vai acabar. E eu torço para que não acabe. Até para não acontecer com o acervo deles, que é riquíssimo, ter o mesmo fim terrível como teve da Manchete e ficar dependendo de fãs aí, dos Pedro Janove, dos Arquivo Marquezine, dos Danilo Rodrigues, desses grandes fãs aí que tem um baita de um acervo de televisão que hoje está no YouTube. E sabe-se lá até quando? Entendeu? Como um tempo atrás estavam derrubando canais, como derrubaram inclusive o primeiro canal do Pedro Janove. Então, que é o Danilo Rodrigues, né, para quem não sabe. Então, o cara do Mufo TV, que é até falecido, o cara do Mufo TV. Então, é terrível, cara, é terrível. Você depender de um YouTube, do nada, você tá com a programação, do nada, ponto, derrubarem o canal e todo esse acervo se vai pro esquecimento. Isso é terrível. E a Globo, querendo ou não, a Globo tem uma contribuição para a programação de televisão, pelo menos da época. Então eu não quero que acabe a Globo, muito pelo contrário, mas eu quero sim que o pessoal não esqueça o que a Globo fez. E a Globo hoje está colhendo o que plantou. Outra coisa que eu ia, antes de finalizar o vídeo, que eu não posso esquecer, a mesma Globo ano passado, nessa mesma época que estava exibindo o show da Madonna, estava tendo a catástrofe que foi a enchente do Rio Grande do Sul, do meu estado querido Rio Grande do Sul. Especialmente Porto Alegre. Porto Alegre ficou embaixo d'água enquanto o povo tava lá adorando, idolatrando aquele show satânico da Madonna. Aquele show terrível da Madonna. Que teve uma Anitta e um Pablo Vittar que fizeram as coisas mais abomináveis possíveis. Que qualquer pessoa em sã consciência vomitaria e sairia de lá na hora. Porque aquele show não presta nem para ir de graça. Nem para ir de graça mereceria um show daquele. Nem para ir de graça. De graça não, porque o povo pagou com imposto, enfim, com dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública. O estado, lembrando que o Rio de Janeiro é um dos estados mais violentos que tem no Brasil. Só lá que o povo tem orgulho de morar em favela, que a merda do funk, o lixo do funk lá, vem de lá. O lixo do funk vem de lá. Esse esgoto a céu aberto que é o funk vem de lá. Então, esses Oruã da vida vem tudo de lá. Enfim... a própria Anitta, não precisa nem dizer carioca, né? Enfim. Então, cara, a mesma Globo que deu destaque pro show da Madonna e ignorou completamente a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a enchente devastadora que foi, o caos, não só, quando eu falo não é Porto Alegre, né? O Vale do Taquari, toda a região, mesmo aqui em Cachoeirinha, na minha cidade também, é um bairro que também ficou embaixo d'água, o Parque da Matriz, mas... No dia seguinte, uma cara deslavada, aí a Globo manda William Bonner pra cá, mandou Patrícia Poeta, mandou todos esses figurões aí do jornalismo pra cá, fazendo toda a cobertura como se nada tivesse acontecido. Porque no dia anterior tinham que dar destaque pra Madonna, né? Aquele demônio chamado Madonna, aquela velha decrépita que não aceita a propriedade, que tem 500 mil botox na cara, que já ridicularizou a religião, né?
É até engraçado, né? A Globo, por exemplo, esses dias fez toda a cobertura da morte do Papa, desse Papa, que eu também não gostava desse último Papa, ainda bem que morreu, já foi tarde, esse Francisco, lacrador, querendo dar bênção para casal do homem com homem, mulher com mulher, quando a própria Bíblia condena esse tipo de relação, né? Dizendo que na sexta-feira santa não precisava comer peixe, pode comer carne, um Papa que parecia mais um falso profeta da Bíblia, do livro de Apocalipse. Então, para mim, esse Papa já foi tarde, ainda bem que morreu. Agora, é engraçado a Globo, né? A Globo deu destaque para esse Papa, toda essa comoção e tudo, mandou um cara lá, o tal do Trali, fazer o jornal ao vivo, e a mesma Globo que deu espaço para Madonna, a mesma Madonna aquela vez que fez música contra o Papa e a própria Igreja Católica, engolindo até crucifixo. Crucifixo com terço e tudo, eu me lembro. Saía da boca dela assim, o crucifixo com terço ainda. Ai, cara, é a Globo lixo, cara. A Globo lixo que acende vela para Deus e o diabo. Essa é a Globo lixo, essa é a rede esgoto. Então é 60 anos aí de manipulação, de controle, de lavagem cerebral, de manipulação política e tal, né? Enfim, mas é a Globo que diametralmente, do outro lado, você não pode negar a competência que ela tem de programação, de novelas, de cobertura de futebol, de esportes, pelo menos no passado, porque hoje realmente a emissora tá capengando ali, toda hora tá vendo a sua liderança ameaçada, né? E as outras emissoras não conseguem ultrapassar a Globo porque não querem, porque realmente não tem competência e não querem, porque hoje em dia, como mais fácil que tá para você tomar o lugar da própria Globo, né Record? Então é isso. Então, 60 anos de Rede Globo, para mim, é mais uma década como qualquer outra, e para mim é cada vez pior. Para mim tá cada vez pior essa emissora. E, infelizmente, os tempos de glória da Vênus Platinada estão se enferrujando, tal como as coisas que ela está fazendo hoje em dia, entendeu? E, de novo, link do documentário, esse documentário proibido pela Globo, censurado, mas que graças à internet o próprio YouTube está disponível para você assistir, mostrando as entranhas, mostrando a história nua e crua do que é a Rede Globo, tá na descrição desse vídeo. Assista quando você puder, é grandinho, tem mais de 1 hora, mas vale a pena. Muito além do Cidadão Kane, Beyond Citizen Kane, tá legendado inclusive, não tá dublado, melhor ainda, tá dublado, dublagem da época. Assista que vale a pena, fora que tem o lado nostálgico, porque tem alguns comerciais de época muito bacanas. Falou!